Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo, a esse canal, e eu já adianto que parece ser um vídeo sobre futebol, mas a verdade é que não é não. Bom, deixa eu contar aí um fato muito especial que aconteceu por aqui e que eu acredito que a gente possa tirar muitas reflexões. Flamengo e Bayern, né? Não sei qual é o seu time, não sei se você acompanha futebol, eu também não sou entendida em nada de futebol, mas o fato é que está acontecendo nesse exato momento, não sei quando você vai assistir esse vídeo aqui no YouTube, mas está acontecendo o tal do Mundial de Clubes, né? Os jogos inéditos acontecendo aí, e teve o jogo do Flamengo. Bom, aquela coisa de brasileiro, de carioca, de vamos nos reunir para assistirmos juntos, para celebrar. E a gente acabou se reunindo com os nossos vizinhos, né? Hoje a gente mora num lugar que tem muitas famílias e famílias muito boas, então algo bem familiar, bem gostoso. E decidimos então fazer um churrasco, ar livre, ver o jogo, torcer, botar as crianças para brincar juntas. Tinha galera que não era Flamengo. Enfim, o fato é que é um time brasileiro jogando com um time estrangeiro e é uma grande oportunidade para torcer para um time que é nosso e, sobretudo, confraternizar. Tô aqui com o Alvinho. Não sei se vocês escutarem algum resmungo, é porque ele gosta de me acompanhar nas gravações de vídeos. Bom, fato é que se criou toda uma expectativa acerca desse momento, até pra gente criar essas memórias afetivas das crianças, a gente comemorar, a gente brincar. Mas acabou que o quê? Flamengo perdeu de 4-2. Bom, tivemos duas oportunidades para celebrar bastante e foram esses momentos de gol do Flamengo. E depois foram esses 4 gols aí, do adversário e que deixou aquele clima mais assim, puxa vida, né? A gente estava esperando fazer uma grande festa e acabou não saindo como planejado. Mas o que eu quero contar para você a partir dessa situação? Da expectativa de ser um jogo que o Flamengo pudesse vencer e a gente celebrar bastante, a gente brincar e ver as crianças gritando e a gente pular e a gente torcer. E não foi exatamente isso que aconteceu. Quantas vezes na nossa vida, sobretudo nós que somos mães, né? Nós criamos expectativas, mas nós começamos a ver que estão aparecendo, né? Um gol aqui, um gol ali, contra o nosso time. Coisas no dia a dia que acabam deixando a gente entristecida, cansada, sem paciência, frustrada. Por quê? Existem esses gols contra, certo? Existe ao longo do dia, como existem as tais das pequenas contrariedades. Existem os sofrimentos grandes, menores. Não precisa também que tudo seja um grande acontecimento, algo muito ruim que aconteça. A verdade é que no nosso dia a dia são poucas as coisas de um grande impacto, de uma grande dimensão, uma coisa, nossa, muito ruim que aconteceu. Só que existem sim essas pequenas coisas, existem as pequenas contrariedades do cotidiano, existem as coisas que saem diferente do planejado. Só que o que acontece? O nosso olhar, o olhar do ser humano, tende a ir muito para o lado negativo. Então, ainda que seja uma pequena contrariedade, ainda que seja algo ruim, mas que é pequeno, o nosso olhar tende a destacar isso. Vide se a gente observar os noticiários, as mídias, aquilo que tem um relato negativo tende a ter uma repercussão muito maior. Tanto que facilmente é capaz de se instalar um caos, uma instabilidade, um medo generalizado. O ruim acaba fazendo mais barulho. O negativo faz mais barulho, isso puxa mais o nosso olhar. Só que se nos deixamos levar por essa tendência, acabamos sendo muito injustas. Porque a gente começa a olhar o nosso dia a partir dessa prisma do negativo e a gente começa a colocar o foco nas coisas que não estão saindo conforme esperado. Mas se a gente colocar numa balança, o saldo geral não é negativo. Só que a gente está deixando o olhar ser contaminado por isso. A nossa interpretação está supervalorizando
esses pontos de contrariedade e não é para ser assim. Se vamos seguir por esse caminho, nós precisamos saber que estamos sendo injustas. Por isso que temos que ter cuidado com esse hábito da reclamação, da murmuração, da lamentação, porque tudo isso vai minando, isso vai nos puxando para baixo. E como é que a gente faz para ser mais justa? Como é que a gente faz para ter um olhar mais equilibrado, mais coerente? Criando o hábito do agradecimento, criando o hábito do reconhecimento. Se a gente parar agora um pouco para analisar o nosso dia, né, do ponto de vista um pouco mais justo, e não apenas do olhar negativo, a gente vai ver que tem muito pelo que agradecer, a começar pelo nosso dia, pela nossa vida. Olha, eu abri os olhos hoje, eu saí da cama. Isso não é pouca coisa. Na verdade, quando vamos dormir, a gente não sabe se vai acordar no dia seguinte. Então, como não se maravilhar ao acordar? Percebo que esse já é o grande e o maior milagre, ter acordado. Meu Deus, obrigada por abrir meus olhos. É isso. Isso já deveria ser o suficiente para ser um motor para você de que assim, olha, hoje nada vai estragar meu dia. Sabe aquela música? Hoje ninguém vai estragar meu dia. Até cantora aqui, né? O Charlie Brown Jr. É isso, hoje ninguém vai estragar meu dia. Então, se eu já começo tendo essa reflexão do milagre da vida, esse milagre da manhã, esse milagre do meu acordar, isso já deveria ser um motor suficiente para que eu passasse um pouco mais por cima das contrariedades. O olhar os meus filhos, olhar aqueles olhinhos também de pessoas que também acordaram e que graças a Deus eu posso contemplar, que graças a Deus estão aqui ao redor da mesa, que graças a Deus estão correndo pela casa, meu marido, minha mãe, meu pai, amigos, ter um teto, ter comida na geladeira. É tanta coisa, verdade, é tanta coisa por agradecer e várias outras mais que se a gente parar um pouquinho a gente vai conseguir lembrar. Situações que a gente achava que não ia conseguir resolver, a gente resolveu. Situações que eram improváveis e que se solucionaram. Pontos de ansiedade que se resolveram, que se dissiparam. Então, eu não posso olhar apenas um jogo que o Flamengo perdeu. Não perdeu, que pena. Ia ser uma festa muito bonita se tivesse ganhado. Mas o fato é que, nossa, nós tínhamos uma comida gostosa, fizemos um churrasco, as crianças brincaram muito, nós estreitamos os nossos laços, né, entre as mulheres, entre os rapazes. Tava um lindo dia, tava um sol, tava um clima gostoso, uma temperatura agradável. E a gente pôde voltar para casa, descansar, depois de um momento super gostoso. Então não posso me prender àquele número 4 ali que venceu 2, o 4-2. Não. Tá bom, aconteceu, paciência, que chato, mas o saldo é muito mais positivo. Pelos laços de amizade, de fraternidade, porque não nos faltou nada à mesa, porque a gente estava num lugar seguro, um lugar bacana, e agora a gente tem uma casa para voltar. Então nem tudo se resume a um placar de futebol. O nosso dia ele não precisa se resumir também a um placar de futebol. Ai, eu perdi a partida. Não, eu posso ter perdido uma partida aqui ou ali, mas o saldo geral, eu continuo no campeonato. Ao contrário do Flamengo que foi eliminado, mas a gente, no campeonato da vida, a gente ainda tá no jogo. A gente continua. E sobretudo para uma mãe que às vezes é engolida pela rotina, é engolida pelas demandas, eu sei que inclusive fisiologicamente, por taxas alteradas, faltas de vitamina, pela privação de sono, por uma rotina às vezes mais exigente, eu sei que o olhar negativo pode pesar mais até contra a vontade, mas então, querida mãe, a gente precisa fazer um movimento de resgate, de voltar ao eixo para isso não acontecer, para esse negativo não te contaminar, porque se contamina o seu olhar, ele acaba com a tua autoestima, acaba com o teu bom humor, acaba com a tua disposição, consequentemente, acaba com o clima familiar, acaba com as crianças, acaba com o seu casamento e vai ladeira abaixo. E é por isso, inclusive, que eu tenho cartas semanais no e-mail, pílulas importantíssimas para ajudar vocês no dia a dia. Se você ainda não está inscrita, olha a descrição desse vídeo para você se cadastrar, para você poder receber essas minhas cartas e elas serem esse grande auxílio no dia a dia. Combinado? Então, a gente precisa cultivar esse olhar de agradecimento, esse olhar de reconhecimento
para nós termos uma visão mais justa do nosso dia a dia, a gente seguir bem nesse campeonato, né? Por isso, uma coisa que ajuda muito, eu não sei se você conhece, mas é um hábito de fazer como que um exame de consciência, como se fosse um brevíssimo checklist antes de dormir, uma brevíssima revisão ali do seu dia. Você tem experiência em empresa, no trabalho, você sabe que sempre se faz aquele momento de feedback, de analisar a produtividade do dia, de analisar os indicadores, se as nossas ações, se as nossas tarefas estão coerentes lá com as metas, com a visão da empresa, com os objetivos. Da mesma forma, a gente precisa fazer isso na nossa vida. E eu aconselho fortemente que isso seja feito de maneira diária e não semanal, e não quinzenal, não mensal, porque eu acredito que se perde muito justamente pela nossa demanda do dia a dia, tudo ser mais exigente. Se a gente deixa para resgatar muito depois, a tendência é que a gente vai sim se esquecer. Então, fazendo um checklist diário, isso ajuda a aumentar mesmo a consciência de pontos que nós podemos melhorar e de pontos de hábitos que estão sendo ruins para nós, ok? Então, de que maneira a gente pode fazer isso antes de dormir, antes de deitar? Se talvez muito perto ali de dormir você se sente muito cansada, não consegue pensar em absolutamente nada, você pode fazer isso um pouquinho mais cedo, logo depois do jantar, um pouco antes dos seus rituais noturnos. E a ideia é se perguntar, olha, o que eu fiz bem hoje? O que eu fiz bem? Ser capaz de reconhecer, agradecer por isso, mas sobretudo manter vivo na sua mente para que você possa replicar as coisas boas nos outros dias. Depois você pode se perguntar, e o que eu fiz de mal hoje? O que não saiu bom? E encarar, não fugir dessa pergunta. Encara. Eu sei que às vezes dói, eu sei que às vezes a gente se sente arrependida, a gente se sente triste, mas é importante encarar. Para que eu até faça um caminho, assim, um cronológico de ver, tá, mas o que me levou a esse ponto? O que me levou a agir dessa forma? Para que eu possa evitar. Para que se eu estiver novamente numa situação parecida, eu já perceba ali os gatilhos, as armadilhas, e eu já saiba o que fazer para evitar aquilo. E então, não errar novamente. E por fim, uma terceira pergunta, o que eu poderia ter feito melhor? O que eu poderia ter feito e não fiz? O que eu fiz foi ok, mas a verdade é que eu poderia ter entregado mais, poderia ter feito de uma maneira melhor. Listar isso para eu colocar um firme propósito no dia seguinte, ok, então eu vou caprichar. Então, vou me esforçar para não cair na armadilha que eu caí hoje e eu vou me esforçar num ponto para melhorar. Porque no dia seguinte, quando a gente acorda, a gente já tá com isso fresquinho na memória. Assim, ok, hoje eu vou me esforçar para não cometer o mesmo erro de ontem e eu vou me esforçar para ter um ponto mais positivo, um ponto de melhoria. Isso é fundamental para a gente analisar o nosso progresso, realmente a nossa evolução nas pequenas coisas, e isso faz um grande bem. Quando a gente tem esse hábito de avaliar mais a nossa consciência, os nossos dias, como se fosse esse feedback de empresa, isso aumenta até a nossa autoestima, isso aumenta a nossa disposição, porque a gente consegue perceber mais elementos e avaliar que sim, eu estou melhorando. O que não quer dizer que agora eu sou perfeita, eu não vou ter nenhum erro, nenhum deslize. Não. Mas eu vou ter essa virtude da humildade, de reconhecer que tem pontos sim que não estão bons. Tem pontos sim de erros, mas por essa queda, por esse deslize, eu não vou ladeira abaixo. Eu vou aproveitar isso para levantar, me reerguer e ser melhor. Combinado? Então, essa é a grande mensagem do vídeo. Olha, nem tudo se resume a uma partida de futebol. O campeonato da vida é muito maior do que isso. E eu tenho certeza que os outros vídeos aqui nesse canal também vão te ajudar bastante. Mas antes de você sair e já migrar para esse outro vídeo, comenta aqui abaixo nos comentários se tem alguma situação que está sendo mais difícil de você ter um outro olhar, de você não se deixar contaminar por esse olhar negativo. E vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!